57 Guild Wars capítulo 169, Pit Stop na realidade autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Draco removeu o capacete virtual e esticou um pouco o corpo. Deitar-se num estado quase imóvel era difícil para os músculos, pelo menos até as cápsulas chegarem. Ele olhou para a direita e viu Eva tirar o capacete também. Ver seu lindo rosto, assim como seu corpo elegante, se estender como um gato se espreguiçando foi realmente estimulante para Draco. Como tal, ele de repente agarrou Eva em seus braços e a beijou profundamente. A louca não resistiu em nada, pois estava nos braços do objeto de sua obsessão. Ela apenas permitiu que Draco expressasse seu amor livremente, enquanto ela mesma aproveitava cada segundo. Draco finalmente libertou Eva de suas garras gananciosas e sorriu para ela. Bem, vamos fazer uma pequena verificação e reabastecer nossas fontes de linhagem antes de retornar. Eles não tinham tempo livre para ficar muito tempo fora do jogo. Faltando apenas um dia de jogo para a Guerra das Guildas, isso lhes deu 6 horas no mundo real para resolver seus assuntos. Felizmente, eles tinham muitas pessoas que podiam usar para delegar suas tarefas. Draco saiu da cama e caminhou até a porta. Ele então abriu e colocou a cabeça para fora para falar com os 2 irmãos sanguíneos que estavam ali. Irmãos, posso enviar mais alguns dos Nesmotes da primeira série que coletamos do T-Boys para o nosso quarto? Um dos irmãos sanguíneos assentiu, mas perguntou: quantos deles devemos enviar? Draco ponderou. Algo entre 300 a 500 deles. Os irmãos sanguíneos ficaram chocados. Nos motes de primeira série foram vendidos no atacado por os $10.000. O preço que normalmente seria comprado em lojas de varejo especiais seria muito mais alto, e havia uma demanda esmagadoramente alta, mas uma oferta relativamente baixa. Pensar em consumir ainda mais deles. Esses 2 eram monstros. Podemos não ter o suficiente para atingir essa quantidade, mas deveremos ter cerca de 200 garrafas sobrando. Um dos companheiros relatou a verdade. Draco ponderou e franziu a testa. Este era realmente um grande problema. Ao contrário do mundo do jogo, ele não poderia retirar Pair da Dani e começar a preparar alguma poção para resolver o déficit. Este era o mundo real e Draco não tinha o suprimento necessário de materiais, mão de obra, muito menos o conhecimento de como fazer tal produto. Draco era um gênio do combate, não um gênio da ciência. Eva era mais uma espiã talentosa e uma grande comandante, então também não era uma Einstein moderna. Eles teriam que encontrar uma nova fonte de Nesmotes após a primeira guerra de guildas. Draco tinha algumas ideias de como conseguir algumas, mas cada uma delas exigia um forte apoio financeiro. Já não seria tão fácil simplesmente rolar e matar um grupo inteiro para confiscar os seus produtos. Eles podiam se movimentar com segurança porque tinham uma base nesta cidade. Se Draco e Eva fossem selecionar outro grupo em outra cidade, quem transportaria todas as mercadorias de volta? Os grupos mafiosos de lá não permitiriam isso e os desta cidade também não. Se Draco ousasse cobiçar outras áreas antes de subjugar a sua, era mais do que provável que esses grupos se unissem. Mesmo alguns grupos externos podem sentir-se tentados a livrar-se do recém-chegado antes que ele se torne um problema maior. Havia um limite realista para o que Draco e Eva poderiam alcançar no mundo real em comparação com Boundless. Em Boundless, eles poderiam crescer ilimitadamente e suprimir todas as entidades porque era um mundo de jogo, onde eles tinham poderes de trapaça graças ao seu conhecimento avançado. Aqui, porém, eles precisariam ser lentos e metodológicos. Um pequeno erro pode significar problemas fatais. Draco voltou para a cama e deitou-se ao lado de Eva com uma expressão pensativa. Ele não precisou repetir o que ouviu dos irmãos sanguíneos para ela, pois seus sentidos eram mais do que aguçados o suficiente para captar. Draco suspirou. Nós realmente precisamos. Eva riu e acariciou suavemente seu cabelo. Não há outro jeito. Eu sei que você não os suporta, mas teremos que visitá-los. Draco fez uma careta, mas decidiu engolir suas queixas neste momento. Afinal, era para seu próprio benefício, mais importante ainda, para o de Eva, que estava perdendo a fonte de linhagem aos poucos, graças à sua gravidez. Draco e Eva discutiram seu plano de reivindicar mais nos motes de primeira série visitando a entidade misteriosa que Draco parecia odiar, mas Eva achou divertido. Logo,
Os irmãos Sanguigno voltaram e entregaram 200 Nusmotes de primeira série em uma bandeja. Draco e Eva esperaram que eles saíssem antes de atacar as pobres garrafas como animais famintos. Eva não precisava de tanto, já que fazia apenas 1 ou 2 dias desde que ela engravidou de Draco. Draco, entretanto, bebeu quase 150 garrafas antes de sua fonte de linhagem se recuperar de 74% para 90%. Ele ainda precisava de mais algumas garrafas se quisesse se recuperar ao máximo. Draco ponderou muito sobre o que fazer. Se ele não recuperasse a pureza de sua linhagem, ele seria incapaz de mostrar sua surpresa especial para a Guerra de Guildas. Ele também tinha muito pouco tempo para fazer isso. Ele estimou que precisaria de cerca de 70 a 120 garrafas de Nusmotes de primeira série e tinha menos de 6 horas para adquirir essa quantidade. Isso significava que ele precisava de um varejista, ou atacadista, que estivesse nesta cidade ou em uma das cidades vizinhas. Draco ligou seu Oloat e decidiu verificar a conta do grupo e sua conta pessoal. Ele ficou bastante surpreso ao ver quanto havia acumulado ali. A conta do grupo tinha os $70 milhões. Desse total, $10 milhões foram ganhos através da venda dos ativos circulantes dos bois que Draco havia administrado, observando a origem dos fundos no histórico de transações. Os $60 milhões vieram da venda de todos os itens comuns e incomuns no armazém da guilda, que Draco pediu a Kainu para realizar a fim de levar todos os membros da Umbra para o país central. O preço base de um item comum era 50 bronzes, enquanto o preço base de um item incomum era 50 pratas. Na moeda do mundo real, um item comum valia os $150 e um item incomum valia os $15.000. E este foi apenas o preço inicial. Sem mencionar que a base de jogadores ainda era extremamente pequena comparada ao número total de humanos. Apenas cerca de 50 milhões de jogadores estavam atualmente no Boundless, sem contar aqueles que saíram devido a abusos. Não olhe para a vida luxuosa que Draco e Eva, ou Umbra em geral, viviam em Boundless para usar como parâmetro para medir o jogador comum. Muitos jogadores ainda usavam seus itens comuns, presumindo que compraram um pacote. Se eles não tivessem vendido tolamente suas coisas por preços baixos, eles poderiam ter ganhado muito. Mas foi precisamente este déficit de bens de alta qualidade que fez com que o preço subisse tanto. Além da Umbra e daqueles afiliados à guilda, a maioria das outras entidades teria sorte se seus líderes de guilda usassem um item raro. Mesmo lendas como Noble Soul e Gently Flower não tinham mais do que 2 itens raros na época do evento Dragon Slaying. Naturalmente, eles receberam ótimos baús como recompensa, então, se tivessem sorte, poderiam conseguir um item raro. No entanto, com quase 50 milhões de jogadores no jogo, não seria absurdo se algum sortudo conseguisse acertar, ganhando um item raro ou até mesmo épico após explorar uma determinada zona ou terminar uma missão oculta. O número total desses malucos sortudos seria definitivamente péssimo, já que a sorte necessária seria enorme, mas eles definitivamente existiam. No entanto, esses companheiros eram maravilhas únicas, ao contrário de Draco e Eva, que poderiam abusar de seus conhecimentos e habilidades futuras para obter tais benefícios facilmente. Essencialmente, se Draco e Eva decidissem vender um item raro, ele seria avaliado em no mínimo os $1.500.000 com base no custo equivalente na moeda do jogo, que era 50 ouro. Itens épicos e superiores seriam vendidos a preços que poderiam causar ataques cardíacos em algumas pessoas, por isso devem ser omitidos. Além disso, quem venderia um item epic por dinheiro real? O que é que foi isso? Os $1.500.000 era demais para um item raro em algum jogo popular da FIFA? Ninguém gastaria tanto de forma realista. Ah, que visão tão estreita do mundo. Deve ser por isso que as imobiliárias parecem ganhar tanto dinheiro alugando poços para as rãs viverem. As coisas em que algumas pessoas gastam seu dinheiro podem fazer questionar a existência do bom senso. Se alguns sujeitos muito realistas vissem o histórico de transações de algumas das pessoas ricas do mundo, alguém poderia enlouquecer e se tornar um supervilão nihilista. Então, parecia que muitos itens incomuns e comuns do armazém haviam sido esgotados, chegando a quase os $60 milhões. Draco coletou muitos deles durante a missão de Flora e Fauna, graças aos escravos bruxos de Roma. Depois, havia o calabouço dos destroços subaquáticos, que estava repleto de itens incomuns e raros. Ele coletou todos eles e os depositou no armazém da guilda.
Ele também saqueou muitas lojas de Rank 1 e Rank 2 de seus itens incomuns, até mesmo levando embora muitas flechas raras. Muitos deles foram entregues a Shani, noiva de Boyd, e o restante foi colocado no armazém. Akainu provavelmente vendeu tudo isso também. Foi fantástico. De uma conta vazia para quase 100 milhões em menos de 3 dias. Os bolsistas do banco Folges Lagari devem estar absolutamente enganados. Draco balançou a cabeça e fechou a conta. Mover pouco mais de 3.000 pessoas de diferentes países para este custaria muito caro. Não houve necessidade de pesquisar a conta do grupo para isso. Draco decidiu verificar sua conta pessoal e seu coração deu um pulo. $1.972.138. Draco ficou surpreso ao ver tanta coisa em sua conta pessoal tão cedo, então tentou pensar de onde esse dinheiro poderia ter vindo. Depois de um breve brainstorming, parecia que uma lâmpada acendeu em sua cabeça. Provavelmente eram os 11.000 itens comuns dos baús que Fiter abriu. Akainu deve ter colocado esses itens em sua conta pessoal, então os lucros foram enviados para ele. Supondo que todos eles fossem vendidos ao preço base de $150, 11.000 deles custariam os $1.650.000. Isto naturalmente significou que algumas das propostas foram ligeiramente superiores ao preço base, o que mostrou a concorrência por míseros itens comuns. Draco sorriu e abriu um mecanismo de busca e procurou por distribuidores de Nosmotes de primeira série por aí. Ele poderia ter sido uma potência do cartel, mas faltava seu conhecimento das empresas de base ao redor. Afinal, seus Nosmotes foram fornecidos pelas empresas a que patrocinaram a Elscap e ele próprio. Mais tarde, o cartel deu-lhe ainda mais, então por que ele precisaria se preocupar com tais assuntos? Draco encontrou alguns megamercados que tinham varejistas para isso, mas a maioria estava esgotada. Só era possível fazer uma pré-encomenda e aguardar uma nova remessa. Às vezes, os pedidos podem cair até um mês depois. Claro, isso dizia respeito apenas aos varejistas adequados. Os atacadistas sempre tinham algum estoque sobressalente entre as remessas, mas os preços eram até 70% superiores ao custo base. Draco franziu a testa profundamente, mas decidiu fazer um pedido de 100 garrafas por os $15.000. Isso consumiu os $1.500.000 de seu dinheiro de uma só vez, mas ele aceitou com cautela. Afinal, Draco poderia teoricamente ganhar milhões vendendo itens no Bondless. Se Draco derrubasse o Mjolnir, ele teria uma taxa de sucesso de 55% com equipamentos e itens raros. Ele poderia se tornar um magnata rico com certeza, mas isso era apenas uma maneira de ganhar dinheiro rápido. Draco sabia como o mundo iria progredir com base em sua vida passada. Se ele não tivesse morrido e arruinado a antiga linha do tempo, era provável que a raça humana tivesse se tornado entidades digitais permanentes conectadas ao Bondless a cada hora de cada dia. Isso parecia ser o que Ia também queria, por razões além do conhecimento de Draco. Draco fez com que alguns dos irmãos sanguíneos próximos saíssem e pegassem seu pedido no atacadista. Ele não iria incomodar Akainu ou Sanji por um assunto tão simples, pois o tempo deles era mais valioso e eles já tinham homens fisicamente aptos aqui. Logo, os irmãos sanguíneos retornaram com a recompensa de Nosmotes de primeira série. Quando a grande quantia foi depositada no quarto de Draco e Eva, os companheiros não puderam deixar de sentir como se estivessem alimentando duas feras primordiais, não dois humanos. Os olhos de Draco brilharam com más intenções. Se as garrafas possuíssem sapiência, estariam tremendo de medo. Uma nova terminologia teve que ser criada para Draco neste momento. Quando ele viu mulheres saudáveis e universalmente atraentes, sua reação foi medíocre. No entanto, quando vi itens preciosos, olhava para eles como se fossem a encarnação da sensualidade. Draco mergulhou nas garrafas e começou a bebê-las como uma fera enlouquecida. Ele nem parou para fazer uma pausa, apenas empurrou garrafas após garrafas de Nosmotes genuínos de primeira série. A pureza de sua linhagem sanguínea aumentou a cada garrafa subsequente que ele bebeu, de 90%, 91%, 94%, 97%. Então, depois de engolir a última garrafa, ele sentiu a pureza de sua linhagem voltar para 99%. Uau! Lembre-me de ter certeza de que temos Nosmotes de primeira série suficientes na próxima vez que eu decidir sacrificar a fonte da linhagem para fazer qualquer coisa.
Draco comentou com um leve sorriso enquanto jogava fora a última garrafa. Eva, que observava com uma expressão embriagada, balançou a cabeça e acordou do transe. Ela sorriu levemente e respondeu: eu não acho que você deveria sacrificar a fonte de linhagem para fazer mais nada. Draco concordou com a cabeça. Era extremamente improvável que ele desperdiçasse mais fonte de linhagem. As únicas 3 mulheres que desfrutariam de sua fonte de linhagem eram Eva, Roma e Ikari. Não importa quem fossem os demais, eles só receberiam a energia típica da linhagem sanguínea que era transmitida durante o sexo. Em outras palavras, a pureza da linhagem sanguínea dos descendentes que ele teve com qualquer outra mulher além das 3 mulheres caberia aos deuses RNG. Draco pulou na cama com Eva e acenou com a cabeça para ela. Estou de volta à capacidade total. Vamos voltar e ver quais são os 25% de chance de sucesso que as Myriad Cards e Lorebinders têm contra nós. Eva sorriu e colocou o capacete Virtua, que Draco copiou. Ambos logaram no Boundless ao mesmo tempo, com leves sorrisos em seus rostos. Que tipo de show a Myriad Cards e Lorebinders fariam para eles? Joker e Rapsholar não estavam tão calmos quanto Draco e Eva. Afinal, eles tiveram que enfrentar o gigante que era a Umbra. Mesmo que tivessem pouco mais de 500 mil jogadores disponíveis, eles ainda não tinham certeza se conseguiriam vencer os 2.500 da Umbra. Não apenas aqueles 2.500 jogadores estavam quase no mesmo nível de habilidade e força como líderes de guilda, mas também eram liderados pelo monstro absoluto chamado Draco e seu assassino Yandere, Rivetingnid. Já estava circulando a notícia de que Draco poderia invocar um dragão completo a um custo proibitivo, já que muitos dos jogadores tiveram a chance de ver isso antes de serem excluídos do jogo quando os orbes da destruição colidiram. Só porque não havia nenhum fórum no jogo ou específico para o jogo, não significava que não existissem fóruns feitos por jogadores na internet. Draco e Eva nunca se preocuparam em verificá-los nesta linha do tempo, mas tudo o que faziam era fixado nesses fóruns. Eles já eram mini-celebridades neste momento, mas ficaria pior quando houvesse um fórum no jogo. Rapsholar pesquisou os dois tanto quanto possível e chegou a apenas uma conclusão possível. Seremos esmagados até virar pasta. É melhor desequipar todos os itens que temos e ir para Lanús para minimizar nossas perdas tanto quanto possível. Isso deprimiu os dois, porque não fizeram nada de errado. Tudo o que eles fizeram foi enfrentar a energia da destruição para investigar aquele portal. Quem imaginaria que isso geraria um novo evento? Só por causa disso, a Umbra queria usar suas guildas como sacos de pancadas para demonstrar domínio. Como isso foi justo? O que tornou tudo ainda pior foi que eles não conseguiram recusar, renunciando a todos os direitos de Draco, deixando-o decidir onde e quando queria humilhá-los. No momento em que os dois lamentavam seu destino, eles congelaram quando uma pressão insuportável caiu sobre eles. Isso foi bastante semelhante ao efeito que Mephisto criou nos jogadores da cidade estagnante Mos naquela época. Uma entidade poderosa estava aqui. Aventureiros imortais, ajoelhem-se diante de nosso poder. Uma voz ressonante comandou Joker e Rapsholar com arrogância e impunidade. Estava claro que se esperava que os dois se ajoelhassem a todo custo, ou seu destino seria terrível. No entanto, ambos cerraram os dentes e resistiram. Embora Myriad Cards e Lorebinders não tenham conseguido alcançar o rank divino na linha do tempo anterior, ninguém poderia negar que eles ainda eram as guildas lendárias mais importantes que estavam a meio passo do divino. Gently Flower e Noble Soul podem ser lendas, mas se transformariam em jogadores de nível divino com o tempo. O mesmo aconteceu com Joker e Rapsholar, que também ocuparam posições entre os 20 primeiros na linha do tempo anterior. Para tentar fazê-los se ajoelhar arbitrariamente. Que piada! Só porque estavam assustados e pressionados pelo Umbra não significava que eram fracos. Umbra era muito forte neste momento. Mesmo que esses dois tivessem que lutar contra a Umbra, eles ainda tinham esperança de que as coisas pudessem ser consertadas entre eles depois. No entanto, como muitos jogadores, eles não respeitavam ou mesmo viam os NPCs como humanos, apenas como códigos glorificados. Para alguma entidade de base de código fazê-los se ajoelhar? Não está acontecendo. Mesmo que morressem, eles reviveriam e ficariam mais fortes no devido tempo. Eventualmente, eles viriam e pagariam tal dívida. Quem quer que tenha falado grunhiu com desdém, mas aliviou a pressão. Pelo menos você tem coragem,
Embora esteja dolorosamente fraco, do vazio surgiu mais de uma entidade de rank 7, o que fez os olhos do Joker e do Rapcholar se arregalarem. Claro, eles não podiam ver diretamente que essas pessoas eram do rank 7, apenas infinitas. Essas pessoas nem sequer lhes deram a chance de falar. Vocês usarão seus corpos para fornecer segurança para nossos soldados de rank 1 que irão ajudá-los nesta guerra de guildas. Como tal, vocês serão capazes de reivindicar a vitória nesta guerra depois que esmagarmos indiretamente a Umbra. A pessoa que falou agora fazia parte de uma raça neutra chamada Anões. Seu olhar era áspero e sua voz mal-humorada. Joker e Rapcholar compartilharam um olhar. Eles entenderam que a Umbra deve ter feito algo para ganhar a ira de muitos poderes do rank 7, o que foi chocante por si só. Esses poderes de rank 7 não podiam se mover diretamente na Umbra, então eles tiveram que usar meios indiretos, como reforçá-los com soldados de baixo rank por qualquer motivo. Joker e Rapcholar, que estavam desesperados, de repente encontraram forças e disseram: por favor, dê-nos suas instruções. Por favor, dê-nos suas instruções. Guild Wars capítulo 170. A primeira guerra de guildas. Nuble notas. Finalmente que comece o caos. Draco e Rivetingnight apareceram na sala do trono do Salão do Éter, exatamente no mesmo local por onde haviam escolhido sair. Sem conversar muito, os dois caminharam pelos corredores até a entrada. A maioria dos membros do Umbra já havia começado a construir seus lotes na cidade-estado, mas por enquanto, eles estavam ainda mais confortáveis com o salão da guilda rank 7 na cidade Karil. Além disso, o local da reunião foi a sala de assembleias do Guild Hall. Era muito provável que todos os outros membros tivessem chegado antes da hora, exceto os dois. Draco verificou o status do portal Center, mas estava apenas 20% pronto. Não era algo que pudesse ser apressado, e Draco já estava grato pelos melhores engenheiros e criadores de runas estarem trabalhando. Como tal, o Evildo optou por pescar e o seguir para Karil City manualmente. Draco deixou Ikari e Roma para trás porque estavam grávidos. Mesmo que a ajuda deles fosse tremendamente útil durante a Guerra das Guildas, ele não arriscaria nada. Se algo imprevisível acontecesse e pudesse causar o aborto espontâneo de Roma ou Ikari, as lágrimas não seriam capazes de voltar no tempo. Os dois apareceram no Karil City depois de algum tempo e ficaram surpresos ao notar que a cidade estava bastante vazia. Os poucos jogadores que estavam por perto pareciam estar com pressa de ir para outro lugar. Draco percebeu tardiamente que o nível do jogador médio havia subido para o nível 18, o que foi surpreendentemente rápido dadas suas habilidades de nível lixo em comparação com NPCs do mesmo nível. Os dois trocaram um olhar e decidiram ir para o Guild Hall. Ao chegarem ao majestoso arranha-céu, eles entraram no prédio e foram novamente recebidos pela familiar recepcionista. Eles subiram no elevador e entraram na sala de assembleias, que estava ativa já que todos os membros da Umbra já estavam presentes. Os emblemas de suas guildas brilhavam com vigor e poder, e seus rostos estavam cheios de entusiasmo. Umbra, uma guilda com apenas 2.500 jogadores de combate, iria lutar contra duas guildas lendárias com pouco mais de 500.000 jogadores. Eles tinham apenas 0,5% do número do inimigo, mas eram eles que estavam entusiasmados. Draco olhou para Rivetingnight com orgulho e adoração em seu rosto. Sua capacidade de treinar e condicionar subordinados era incomparável sob os céus. Ela conscientizou esses jogadores de elite sobre seu status, ao mesmo tempo em que conseguiu reprimir suas tolices. Mesmo que estivessem em horrivelmente menor números, eles ainda aguardavam com alegria o próximo noivado. Não foi por arrogância, mas pelo conhecimento de que eles poderiam vivenciar a batalha e crescer a partir dela. Suas mentalidades mudaram muito desde o dia em que Rivetingnight os aceitou na guilda, especialmente os primeiros 108 membros. Embora estivessem espalhados por muitas fileiras da guilda, os membros dos primeiros 108 atuaram como capitães de vários outros membros dentro de suas fileiras específicas da guilda. Isso é o que Draco e Rivetingnight queriam. Eles nem sempre teriam tempo para treinar meticulosamente os membros da guilda, nem teriam tempo para estar sempre perto da guilda. Draco não era o único com a habilidade de ativar missões únicas tão cedo. Rivetingnight poderia realmente realizar alguns feitos para ganhar alguns também. Ambos tinham tarefas diferentes para concluir em um curto espaço de tempo. Dia após dia,
As mudanças desta linha do tempo e da anterior foram crescendo. Se a Umbra pudesse se tornar um monólito autofuncional, eles poderiam deixá-la funcionar sozinha enquanto usavam seu tempo para lidar com outros assuntos. Draco e Rivetingnight subiram ao pódio, onde Sublime Notion, os 5 generais e os outros membros centrais da Umbra estavam. Draco acenou para eles com um sorriso antes de encarar os outros membros da Umbra. Todos vocês já ouviram muito sobre essa guerra de guildas, a ponto de serem terrivelmente treinados por Eva. Na semana passada, parece ter sido o assunto da cidade, mas só nós sabemos a verdade. Depois de sacrificar tanto e usar tantas de nossas cartas escondidas, conseguimos matar o dragão de metal e completamos com sucesso o evento Dragon Slaying. Saímos da área para nos recuperar de nossas perdas e calcular nossa orientação. Os olhos de Draco se estreitaram de repente e sua voz tornou-se sombria. No entanto, alguns ratos que fugiram na hora da luta ousaram tentar encontrar alguns restos, roubando assim um evento que deveria ser nosso por direito. Os membros do Umbra pareciam indignados. Muito poucos sabiam que a batalha com o dragão de metal não era a Umbra derrotando unilateralmente a serpente com muitas cartas escondidas, mas que era uma disputa estreita. Eles estiveram tão perto de serem exterminados. Se não fosse pelos muitos itens e poderes que Draco e Eva exibiram, eles teriam perdido tudo. Depois de passar por tudo isso, aqueles idiotas queriam lucrar com seu trabalho duro e esperavam sair impunes? Como houve uma coisa tão boa neste mundo? Se não fosse pelo aparecimento oportuno da atualização 1, não teríamos sido capazes de reivindicar a chave do abismo daqueles ladrões antes de ela ser usada. Draco colocou a mão na bainha de sua espada, que ele havia colocado em seu quadril durante a guerra. Outros jogadores tiveram que usá-los, mas o Evilduo, como classe ideal, não precisava. Porém, ele já havia se acostumado com isso em sua vida passada, então decidiu colocar Dragorugil e Fragarashi em cada lado de seu quadril. Usaremos esta guerra como plataforma para mostrar ao mundo 3 coisas. Primeiro, sua habilidade incomparável. Segundo, a punição por cruzar a Umbra. Terceiro, incansável. Os membros do Umbra rugiram com isso, sentindo suas emoções aumentarem com as palavras de Draco. Eles realmente queriam finalmente entrar no campo de batalha, massacrando todos diante deles, e isso transparecia em seus rostos. Draco sorriu com a determinação deles e acenou com a cabeça satisfeito. Então, ele estendeu a mão para o lado, fazendo sua capa preta do arauto balançar com graça majestosa. Mudar. Com outro rugido, os membros do Umbra saíram do salão de assembleias para marchar pelas estradas da cidade Karil de forma organizada, o que chamou a atenção de muitos. Tanto os jogadores quanto os NPCs ficaram maravilhados com a visão, sentindo seus corações borbulharem de excitação ao testemunharem essa cena maravilhosa. Os NPCs assistiram com expressão espantada enquanto muitos jogadores ativavam o modo foto e capturavam imagens desta incrível marcha. Muitos ficaram tristes por não terem conseguido gravar um vídeo disso, mas não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Umbra entrou no Portal Center e optou por se mudar para o local da Guild War, que foi ambientado na Fleeting Forest, uma zona de campo de nível 40 a 50. Draco naturalmente escolheu uma área de floresta devido aos benefícios passivos do coração da floresta que ele possuía. Com isso, ele poderia exibir 150% de seu pico de poder de combate, o que era horrível para seu posto. Umbra chegou à zona florestal fugaz, notando que a zona campo era densamente povoada. A área, que era tão grande quanto a atual Vita Capital City, estava repleta de jogadores que ficavam ao lado com expressões animadas. Quando perceberam que a Umbra havia chegado, a área ficou em silêncio por alguns segundos antes de milhões de jogadores explodirem em aplausos. Tantas vozes gritando resultaram em uma cacofonia maluca, mas foi silenciada graças à ajuda do sistema. Por que tantas pessoas estavam aqui? Foi porque a primeira guilda Umbra e 2 lendárias guildas Myriad e Cardillorebinders estavam prestes a lutar no que foi apelidado de Primeira Guerra de Guildas. Claro, esse foi um aspecto disso. Muitos jogadores parariam o que estavam fazendo para testemunhar pessoalmente um evento tão importante, mas os números não seriam tão exagerados. A razão pela qual as pessoas estavam aqui era simples. A Primeira Guerra de Guildas, evento mundial de inscrição, a primeira guilda Umbra e as 2 guildas, Myriad e Cardillorebinders estão competindo pelo direito de possuir a chave do abismo,
que é um elemento crucial para o progresso do evento do abismo. Assista a este magnífico evento para ganhar prêmios grátis. Recompensas: 70 pratas, 3 baús de tesouro comuns e acesso à arena de apostas. Eles estavam recebendo coisas grátis apenas para relaxar enquanto assistiam a uma guerra de guildas. Quem não participaria? Eles puderam assistir a este grande evento, com uma motivação extra chamada brindes. Naturalmente, os jogadores vieram em grande número para assistir. A EA redesenhou um pouco a Field Zone para o propósito desse evento, permitindo que milhões de jogadores adquirissem assentos individuais com uma tela à sua frente que mostrava o campo de batalha de múltiplas perspectivas em tempo real. Por estarem presentes, também tiveram acesso à arena de apostas, função que lhes permitia utilizar itens, dinheiro ou qualquer bem de sua propriedade que possuísse qualquer valor quantificável para apostar em qualquer uma das partes. O que os chocou foi que a arena de apostas tinha contornos detalhados dos níveis, poder e triunfos de cada parte que haviam sido mostrados antes, e até mesmo daqueles sobre os quais haviam sido especulados. Tudo isto foi levado em conta nas probabilidades da arena de apostas para a vitória de ambos os lados. Os jogadores não poderiam usar PMs ou sair da zona de campo depois de terem acessado a arena de apostas. Caso contrário, alguns malucos não tentariam lucrar vendendo informações no último minuto. Quando os jogadores viram o que Umbra estava empacotando, não ficaram surpresos, pois todos haviam previsto isso. A maior parte da análise sobre Umbra continha pontos de interrogação ou foi mantida extremamente vaga, não dando muita ideia aos jogadores. Caramba, para ser franco, o que estava escrito lá só seria conhecido pelos jogadores que não visitavam os fóruns, mas passavam seu tempo coletando cada pequena informação sobre a Umbra. No entanto, as informações sobre Myriad Cards e Lorebinders eram extremamente detalhadas. Tudo, desde as armas adquiridas e fornecidas, financiamento e mão de obra dos poderes ocultos, foi mostrado. Nada que o Myriad Card e Lorebinders tinham foi escondido para os jogadores, o que os deixou maravilhados e ofegantes em estado de choque. Muitos deles vieram aqui esperando ver a Umbra derrotar essas duas guildas até que implorassem por perdão, mas todos sentiram que suas opiniões mudaram depois de lerem. Não havia como evitar. A Umbra tinha ótimas coisas e uma ótima reputação, mas eles não conseguiam entender o verdadeiro valor ou o verdadeiro poder dessas coisas, enquanto o resto estava escondido atrás de pontos de interrogação. Porém, o que puderam ver dos azarões nessa luta mostrou que eles tinham boas chances de vencer se Umbra não tivesse nada de exemplar. O que martelou o prego no caixão foi que as chances para Myriad Cards e Lorebinders eram de 1,8, enquanto Umbra era de 4,6. Aya sentiu que Myriad Cards e Lorebinders tinham 2,5x mais chances de vencer a Umbra. Aya, como controlador do jogo, não poderia estar errada, então isso significava que a Umbra provavelmente perderia. Como tal, muitos jogadores apostam com segurança, optando por Myriad Cards. Eles colocaram todas as suas moedas de prata ou bronze na arena de apostas, aguardando ansiosamente o bônus grátis que receberiam. No entanto, havia alguns que tinham mentes perspicazes e eram capazes de ver além do véu. Eles sentiram algo suspeito em todo o assunto e sentiram que isso era uma armadilha. Desde quando o jogo é tão simples e fácil? Se as apostas fossem tão simples, todos não apostariam as economias de suas vidas em apostas seguras e ganhariam milhões. A maioria deles não apostou ou apostou um pouco nos dois lados. Dessa forma, eles ainda ganhariam algo, não importando quem ficasse no topo. Os membros de Kamizu, Profanadores e Meren apostaram de todo o coração cada centavo que acumularam até agora na Umbra. Se eles não tivessem dado seus cristais de éter para Draco, Gently Flower, Noble Soul e Yui também teriam apostado. Noble Soul até começou a tirar sua armadura para apostar, mas seus vice-mestres da guilda conseguiram contê-lo a tempo. No entanto, no momento em que Noble Soul se virou, eles apostaram suas próprias armaduras sem sequer piscar. Estas três guildas experimentaram o verdadeiro poder da Umbra. Mesmo que apenas seus Guildmasters tenham sobrevivido o suficiente para ver tudo, as recompensas que receberam e as descrições dos eventos lhes disseram o quão onipotente a Umbra era. Eles enfrentaram o dragão de metal e compreenderam completamente sua força. Para Draco derrotá-lo com apenas 12 pessoas restantes foi realmente incrível. Deve-se notar que as guildas que decidiram enfrentar o dragão foram exterminadas antes que pudessem causar um ponto de dano.
Isso significava que os poucos trunfos que Draco convocou foram capazes de derrotar um chefe com quase 8 milhões de saúde, defesa absurda, mano limitado e auto-ataque. Como poderia esta ralé esperar igualá-los? Em outras palavras, o exército reunido por Myriad Cards e Lorebinders, mesmo com a ajuda dos NPCs que eles tinham, poderia matar o Metal Dragon. A questão agora era, o que essa IA intrigante estava tramando? Pode não saber todos os segredos e habilidades de Draco, mas deveria saber, mais do que qualquer um, exceto Riveting Nietzsche, do poder total de Draco. Ele deveria saber que as pilhas estavam tão inclinadas em direção à Umbra que era mais como se as miríades de cartas e os Lorebinders fossem os oprimidos e Umbra os opressores. Ele exibiu tudo o que Joker e Rapsholar tinham para esta guerra, sem exceção, dando ao público uma ideia clara de seu poder. No entanto, as cartas Umbra foram em grande parte escondidas, deixando outras inconsequentes que o público já conhecia. Mesmo esses foram deixados vagos e inexplicáveis, então parecia que Umbra não era tão impressionante. Não se engane, não que os jogadores pensassem que Umbra era fraco. Eles foram elogiados como a primeira guilda e seus elogios foram impressionantes. Muitos pensavam que Draco era um trapaceiro ou um beta-tester. Mas havia uma agitação atual no mundo exterior sobre Boundless que revelou fatos surpreendentes. Nota do autor: é o desenvolvimento do enredo que todos vocês estavam esperando. É a resposta do mundo ao Boundless como um jogo que permite abuso e violência. No entanto, isso será tratado durante o período em que Draco se esforça para atualizar seus itens. Devido a esses fatos, muitos perceberam que era impossível trapacear de alguma forma neste jogo. Essencialmente, tudo o que Draco fez foi uma prova de seu talento neste jogo. No entanto, talento e poder eram duas coisas diferentes. Quer fossem os NPCs, monstros ou jogadores, qualquer pessoa com sabedoria concordava que Draco era uma estrela brilhante que chegaria ao topo. Muitos tentaram ficar ao lado ou atrás dele e muito poucos quiseram ficar diante dele. No entanto, o que um homem poderia fazer contra 100 mil era um jogo completamente diferente. Dizer 100 mil pessoas parecia simples, como se fosse apenas um número. Mas mesmo 1000 pessoas num só lugar era muito para acolher, muito menos 10 mil ou mesmo 100 mil. Depois, havia 500 mil de jogadores que Myriad Cards e Lorebinders trouxeram para lutar. Além disso, eles tinham cerca de 50 mil NPCs que estavam nos limites do ranking apoiando-os. Tudo isto contra 2.500 elites extremas foi muito desfavorável. Umbra não tinha 100% de chance de perder com base em suas proezas, mas seria difícil para eles vencerem. Os jogadores aqui poderiam ser perdoados por sua ignorância. Eles jogavam esse jogo há pouco mais de um mês, então era natural que não conseguissem reconhecer o Monte Tai com seus olhos de cachorro. Em essência, a IA tinha um plano tortuoso para os jogadores, mas a maioria dos pobres coitados pensava que a IA estava lhes dando grandes benefícios ao distribuir 70 pratas e 3 baús comuns de antemão. Porque parecia que a IA tinha pena dos jogadores e distribuía esses itens para que as pessoas não tivessem que andar nuas pela cidade devido à pobreza. Joker e Rapsholar ficaram na retaguarda de seus exércitos. Como comandantes, eles não podiam morrer em nenhuma circunstância, caso contrário, o exército entraria em colapso naquele instante. Eles formaram um grupo de chat de voz para a guilda, mas os NPCs não puderam ser adicionados porque não faziam parte do grupo. Assim, cada um deles designou um de seus membros para transmitir ordens para comunicações rápidas. Ao lado de Joker e Rapsholar estavam alguns NPCs de diferentes idades, sexo e raça, mas uma coisa que todos tinham em comum era o brilho intenso em seus olhos. Ao contrário dos seus progenitores, os comandantes representativos eram menos arrogantes e mais ponderados. Depois de pesquisar tudo sobre a Umbra e comparar isso com o lado deles, eles chegaram a uma conclusão extremamente difícil. Os NPCs não eram ignorantes como os jogadores. Eles entenderam que o pequeno Draco havia mostrado até agora era extremamente dominador, a ponto de ser uma pessoa que estaria invicto dentro de seu posto em quase todas as batalhas. Isso sem levar em conta que ele definitivamente havia coletado algumas cartas escondidas que eles teriam que experimentar nesta batalha. Como tal, os comandantes do NPC começaram a discutir estratégias com Joker e Rapsholar como iguais e descobriram que as suas contribuições eram muito viáveis quando feitas desta forma. Quanto a Umbra e Draco. Ei! Show!
Os membros do Umbra gritaram enquanto colocavam 3 grandes tronos no seu lado do campo de batalha. Draco sentou-se no meio enquanto Rivetingnit sentou-se à sua direita e Sublime Notion sentou-se um pouco mais longe do que seu companheiro à sua esquerda. Seus rostos mostravam a suprema confiança e despreocupação da guilda número 1 e a multidão adorou. Mesmo que eles sentissem que a Umbra poderia perder, eles agiram de uma maneira condizente com os verdadeiros jogadores de ponta. O que confundiu os espectadores foi que os membros da Umbra estavam atrás do trono, como se estivessem ali como algo parecido com o time reserva. Se fosse esse o caso, então quem deveria lutar contra os exércitos das duas guildas? Draco sorriu. Para a salva de abertura, vocês podem assistir e aprender como as batalhas devem ocorrer. Sim, mestre da guilda. Os membros do Umbra gritaram de entusiasmo. Draco assentiu com satisfação. Com isso resolvido, vamos começar. O poder de Camelot. Chamado da natureza. Camelot Smith, convoque todo o exército de Camelot pouco antes da catastrófica Batalha de Canlan. Duração 1 hora. Tempo de espera, 7 dias. Chamado da natureza, a ativação desta habilidade permite ao usuário convocar um exército de monstros do tipo madeira que são do mesmo rank que o usuário por 3 horas. Tempo de espera, 21 dias. Guild Wars capítulo 171. A primeira guerra de guildas 2. O céu se abriu e uma cena de batalha foi mostrada do outro lado. Da fenda vieram quase 100.000 soldados de Camelot, junto com os 6 cavaleiros da Távola Redonda restantes, que eram os únicos ainda leais a Arthur, além de vivos. Arthur amorteceu a queda com o controle do vento. Assim como Fragarashi, Excalibur era uma lâmina lendária que conferia poderes do vento e auto-ataque. No entanto, Excalibur era um pouco mais forte que Fragarashi, devido ao seu poder ofensivo ser o mais elevado da mitologia. Arthur olhou para Draco no trono e seus olhos brilharam. O sujeito parecia muito mais poderoso do que quando se conheceram naquela campina. Infelizmente, nem Arthur nem nenhum dos soldados de Camelot conseguiram se lembrar da luta contra o dragão de metal. Afinal, o selo de Camelot os convocou pouco antes da Batalha de Canlan. Era como se o sistema criasse uma cópia digital dos soldados e os convocasse por 1 hora para cumprir as ordens de Draco. Quando a duração terminasse, eles seriam removidos do campo de batalha. Como tal, a cada nova instância em que ele usava a habilidade, os novos só se lembravam de Draco da batalha em Central Meadowland durante a missão Flora e Fauna. Infelizmente, seria assim que as coisas funcionariam enquanto o selo de Camelot estivesse ativo. Arthur voltou-se para o exército de jogadores e NPCs com um olhar analítico. Antes que pudesse falar, Galad disse exatamente o que ele próprio queria dizer. Incomum. Isso mesmo. De acordo com os Cavaleiros de Camelot, os 500.000 jogadores antes deles eram completamente normais. Suas estatísticas e posturas eram inadequadas, fazendo-os parecer inábeis e destreinados. No entanto, isso não foi tudo. Um grande rugido pôde ser ouvido quando um exército de monstros baseados em madeira como Chambleus, Dryades, Assassin Vienes, Killer 3, Ents e mais surgiram do horizonte. Seu ímpeto foi ainda maior do que o do exército de Camelot, que confundiu os jogadores presentes. Eles tinham ouvido falar que Draco poderia convocar Arthur e seu exército, então muitos dos homens, e especialmente as mulheres, vieram dar uma olhada no lendário rei Arthur. O que eles viram foi extremamente excelente. Arthur parecia um belo herói que lutaria contra um dragão para salvar uma donzela. Isso tocou o coração de muitas meninas e até de alguns rapazes. A maioria dos rapazes sentia um misto de inveja e respeito, devido ao seu porte heróico e ao seu equipamento. No entanto, não importa quem estivesse olhando, eles sentiram um arrepio no coração ao verem os monstros se aproximando com tanta força e presença. O tremor da terra devido apenas à sua carga fez muitos empalidecerem. Arthur e companhia olharam para o Monster Army com leves sorrisos. Afinal, eles já haviam brigado com alguns desses caras antes, então sabiam o quão bons eles eram. O exército de monstros de madeira ficou ao lado do exército de Camelot, seus corpos imóveis, mas seus olhos cheios de ameaça e maldade. Até os soldados de Camelot sentiram que o exército dos monstros de madeira seria um inimigo difícil de combater. Draco ativou a habilidade comercial tática e entrou em seu centro de comando pessoal. Ao contrário da batalha contra o Metal Dragon, ele não planejava tomar parte muito ativa nessa luta, para poder dedicar seu tempo usando o Trad Skill ao máximo.
Sofia veio de onde quer que ela se escondesse quando ele estava fora. O orbe robótico olhou para ele de uma maneira muito estranha, e Draco não pôde evitar suar sob a armadura. Saudações, comandante. Bem-vindo de volta ao seu centro de comando pessoal após um longo período de inatividade. Sofia chegou desconfortavelmente perto dele, colocando seu gigante olho sensor vermelho bem no rosto preocupado de Draco. Posso perguntar ao comandante por que o centro de comando pessoal ficou inativo por tanto tempo? Draco respondeu estoicamente. Havia muitos problemas para resolver que não exigiam combate. No entanto, nossa situação atual só pode ser resolvida através de combate no momento. É por isso que vim aqui. Sofia balançou a cabeça em silêncio por um tempo antes que a intensidade de seu olhar e presença se tornasse normal. Uma resposta aceitável. O que o comandante exige de mim hoje? Draco sentou-se em sua cadeira e olhou para as telas à sua frente. Não use meu controle. Desta vez, use os olhos divinos de Kylo para analisar a batalha e descobrir o melhor caminho a seguir. Draco não fez isso durante a batalha com o dragão de metal porque precisava de Ômega de prontidão caso as coisas saíssem do controle, e a habilidade teve um uso importante em um momento crucial. Agora, porém, era improvável que Myriad Cards e Lorebinders pudessem levá-lo tão longe. Além disso, Draco não queria criar mais rasgos no espaço que levassem ao Reino Nulo. Pelo que ele sabia, isso poderia tornar o próximo evento do abismo ainda pior do que parecia ser agora. Sofia reconheceu o comando de Draco. O centro de comando pessoal redirecionará suas habilidades de visão para julgar o campo de batalha. Assim como quando Sofia estava fazendo uso dos seus, Draco não sentiu os olhos de Kylo fazerem nada em particular. No entanto, as telas diante dele começaram a se atualizar tão rapidamente que ficou claro que a análise estava em andamento. Draco esperou pacientemente enquanto isso acontecia e, do lado de fora, ele observou indiferentemente enquanto Myriad Cards e Lorebinders davam o primeiro passo nesta batalha. Seu exército foi dividido em 100 regimentos. Um regimento possuía 5.000 jogadores e 500 NPCs. Cada regimento tinha uma força distribuída de maneira ideal de tanques, curandeiros, causadores de danos à distância e linhas de frente corpo a corpo. Cada regimento seria extremamente difícil de matar sozinho devido a esta distribuição ideal. Os tanques lançariam habilidades de roubo agressivo e se fortaleceriam para resistir a danos. Os curandeiros também adicionariam seus próprios buffs empilháveis à briga e curariam os tanques sempre que eles enfrentassem uma salva difícil. Em seguida, os causadores de dano à distância formariam o ataque principal, pois reduziriam a saúde de seus oponentes por meio de salvas rápidas e calculadas, enquanto os jogadores corpo a corpo entrariam e sairiam com os tanques na vanguarda, causando dano quando necessário. As guerras e batalhas em grande escala no mundo real eram longas, cansativas e muito traumáticas, mas os inimigos só tinham uma vida limitada por certos limites biológicos. Quando você atirava ou esfaqueava alguém, essa pessoa morria. Talvez não instantaneamente, dependendo de onde aconteceu, mas eventualmente até que os cuidados médicos adequados fossem prestados. Como tal, as táticas elaboradas para confrontos no mundo real enfatizavam o cuidado e a astúcia. Comandantes de má qualidade levariam seu exército a perder uma grande quantidade de mão de obra, vidas que eram cruciais para a força militar de um estado, e esse tipo de mão de obra não era facilmente substituído. As guerras nos jogos, e especialmente nos jogos FIFA anteriores ao Boundless, eram muito diferentes. As batalhas foram rápidas, emocionantes e muito motivadoras. Desde que não se sentisse 100% da dor como em Boundless. Sem mencionar que esfaquear alguém com uma espada não significava que morreria. Não, isso significava apenas que eles perderiam uma quantidade equivalente de HP, mas poderiam sorrir ameaçadoramente para você enquanto sua espada estivesse em seu peito e até mesmo retaliar. Um golpe fatal não foi suficiente para derrubar outro jogador e isso foi apenas a cereja do bolo. Havia também o fato de que existia magia, que estragou todas as estratégias comuns usadas em batalhas do mundo real. A magia mudou o jogo na forma como o mundo funcionava, sem mencionar coisas como itens e habilidades. Então, era preciso usar um método diferente para lutar nessas guerras ou eles seriam massacrados como porcos. Este arranjo foi o contra-ataque perfeito para feitiços ativos em grande escala como o Armagedon, que poderia destruir uma cidade inteira por conta própria.
Ao se espalharem em regimentos controlados com distribuições de força ideais, a gama de feitiços como esse foi combatida. Esta foi uma estratégia de guerra básica para qualquer comandante competente em Bondless. Eram apenas monstros ou exércitos sem classes, além de lacaios como o exército de Camelot, que se agrupavam e lutavam em um grande grupo. Joker e Rapsholar eram talentosos, mas neste ponto da linha do tempo, eles ainda eram novatos na grande escala das coisas. Foram os comandantes NPC que criaram essa tática e mostraram à dupla como utilizá-la. Os jogadores e espectadores ficaram confusos com isso. Afinal, como poderiam grupos de 5.500 pessoas esperar lutar contra um grupo de 200.000? O grupo maior deve ser capaz de passar pelos grupos menores muito rapidamente. Foi então que as guildas aliadas de miríades de cartas e lorebinders exibiram uma de suas maiores confianças para esta guerra. Canhão, arma de guerra durabilidade, senso sem classificação, comum velocidade de ataque, 0,1 dano, 234.500 a 547.987, respingo. Refeito, nada trebuchet, arma de guerra durabilidade, senso sem classificação, comum velocidade de ataque, 0,05 dano, 301.415 a 692.506, respingo. Refeito, nada. Duas das armas de guerra mais notáveis apresentaram números chocantes. Os jogadores que acessaram a arena de apostas já haviam sido informados disso, por isso não ficaram muito surpresos. Aqueles que não o fizeram ficaram confusos. Deixando de lado se Umbra poderia ou não lidar com essas armas, de onde diabos Miriadcard e Lorebinders as conseguiram? Draco franziu a testa ligeiramente. Parecia que os poderes ocultos realmente forneceram às guildas aliadas para esta guerra de guildas. Até mesmo conceder-lhes armas de guerra frágeis e relativamente difíceis de produzir foi verdadeiramente surpreendente. Afinal, era preciso ser um engenheiro de nível mestre para trabalhar até mesmo em armas de guerra de nível comum. Esta foi uma das poucas limitações impostas ao Tradeskill, já que as armas de guerra seriam muito poderosas se pudessem ser produzidas em massa por meros iniciantes. Basta olhar para esse maldito dano. Uma capitão de Rancun com uma quantidade típica de HP morreria com apenas um golpe. Como os jogadores deveriam lidar com isso? Assim que os jogadores viram isso, eles apostaram nas guildas aliadas porque a Umbra só tinha 2.500 pessoas. Mesmo que eles tivessem alguns truques, o dano era 10 vezes maior que o máximo que um tanque normal deveria ter neste estágio. No entanto, com o exército de Camelot e também com o exército dos monstros de madeira, as coisas pareciam esquentar muito. Os exércitos convocados do lado de Draco contra-atacaram a formação dos exércitos da guilda aliada, mas suas armas de guerra contra-atacaram os exércitos convocados do lado de Draco. No entanto, só porque Draco decidiu aproveitar esta guerra não significava que as coisas seriam injustas para as guildas aliadas. Seu centro de comando pessoal estava atualmente abusando de seus olhos de Kaelo para ler as mentes do inimigo e formular os contraplanos adequados. Como tal, Draco comandou o exército de monstros de madeira para se dividir em 4 divisões. Cada divisão continha 25.000 monstros que foram divididos de acordo com as suas habilidades. Os druidas como os Dryades e Sprites formavam a última divisão na parte de trás, enquanto os monstros altos e grandes como os Chamblers e Ents permaneciam na frente na primeira divisão. Na terceira divisão estavam os monstros de madeira de longo alcance, como Lezi e Satyrs, que podiam usar magia. Na segunda divisão estavam os tipos puramente ofensivos como os Killer 3 e os Assassin Vienes, assim como os Manticores. Draco então recorreu ao exército de Camelot e os dividiu em 6 divisões. Cada divisão continha cerca de 16.600 homens, com um dos 6 cavaleiros liderando-os. Draco então disse-lhes para marcharem em 2 direções diferentes. O exército de monstros de madeira moveu-se em direção ao local das armas de guerra enquanto o exército de Camelot avançava sobre os jogadores. Os exércitos de ambos os lados marcharam continuamente, criando um suspense e uma tensão crescentes nos corações e mentes dos espectadores. Eles sentiram suas gargantas ficarem secas e seus corações começarem a bater forte. Quando os 2 exércitos estavam dentro do alcance de ataque um do outro, eles de repente aceleraram para uma caminhada rápida. Essa caminhada rápida intensificou-se ainda mais em uma corrida leve e depois se transformou em uma corrida de tirar o fôlego.
Antes mesmo de a linha de frente de ambos os exércitos colidir, as armas de guerra e os combatentes de longo alcance dispararam seus ataques. Os tanques do lado das guildas aliadas absorveram os ataques, enquanto os do lado do exército dos monstros de madeira absorveram o dano explosivo das armas de guerra. Em apenas uma salva, muitos dos membros da primeira divisão foram destruídos, cerca de 500 deles. O resto ficou aleijado ou seu HP foi deixado na zona vermelha. Isto foi naturalmente uma grande surpresa para os membros da Umbra, mas eles continuaram a observar em silêncio. Draco simplesmente sorriu. Como poderia o centro de comando pessoal não ter levado em conta essas perdas quando percebeu a força das armas de guerra? Os Dryades e Sprites começaram a lançar seus úteis empilháveis que trouxeram os monstros gravemente feridos da primeira divisão de volta à saúde. Os jogadores de todo o mundo, e especialmente as guildas aliadas, tiveram a mesma visão alucinante que os monstros de Central Meadowland tiveram. Ao contrário de quando o exército de monstros de madeira lutou em Central Meadowland, as Dryades não consumiram muita mana. Isso acontecia simplesmente porque as armas de guerra tinham velocidades de recarga abismais. No momento em que a segunda salva foi disparada, o exército Monster havia diminuído a distância em 20%. Supondo que eles pudessem manter essa velocidade, as armas de guerra teriam apenas 4 salvas para matar o maior número possível do exército de monstros de madeira. Não havia muitos defensores presentes em torno das armas de guerra, além daqueles que as operavam. Afinal, a maioria do exército estava em campo atualmente. No entanto, os comandantes do NPC perceberam isso e fizeram as guildas aliadas dividirem o exército de campo ao meio, com 50 regimentos se movendo para interceptar o exército dos monstros de madeira. Isso era exatamente o que Draco queria, já que o exército de Camelot teria dificuldade em lidar com todos os jogadores ao mesmo tempo, sem nenhum curandeiro em suas fileiras. A maioria deles eram espadachins ou lanceiros, sem nenhuma classe de ataque à distância na mistura. Agora que o exército das guildas aliadas foi dividido dessa maneira, o exército de Camelot investiu poderosamente nos regimentos restantes. Cada soldado daquele exército era tão forte quanto um monstro de nível especialista, enquanto os cavaleiros estavam no nível de monstros de nível capitão. Os jogadores se transformaram em pichels tão rapidamente que era impossível não sentir um arrepio. Era como ver um moedor devorar carne, transformando-a em picadinho. Corpos inteiros foram divididos ao meio ou tiveram seus membros decepados. Os jogadores que sentiram essa dor empalideceram ou gritaram. Eles se perguntaram por que se inscreveram nesta guerra enquanto suas mentes desmoronavam devido à pressão da morte e da agonia. No entanto, no momento em que deixaram o campo de batalha, seus cérebros foram quimicamente alterados, minimizando severamente o trauma do evento. Sempre que tentavam se lembrar, não se lembravam da dor exata, apenas que era doloroso e se arrependiam de não poder lutar por mais tempo. Os NPCs entre os regimentos eram verdadeiramente poderosos. Todos eles alcançaram o teto do rank 1 e estavam um passo para o rank 2. Cada um deles era uma elite superior reunida entre as inúmeras raças que serviam às potências do rank 7. Porque as potências do rank 7 estariam tão confiantes de que 50.000 soldados poderiam derrotar a Umbra quando sabiam exatamente o quão dominados Draco e sua guilda eram. Não só isso, eles foram equipados com as melhores armas e armaduras dos tesouros das potências do rank 7. Nenhum único equipamento em seu corpo estava abaixo do ranking comum. O exército de Camelot ostentava habilidades militares incríveis, mas apenas Arthur e os cavaleiros possuíam equipamentos de alta qualidade. Camelot esteve envolvido em tantas guerras após a traição de Lancelot, o que, juntamente com as travessuras de Mordred, significou que o equipamento dos soldados que marchavam para a Batalha de Canlan estava desgastado e bastante pobre. Como tal, esses NPCs que estavam presentes em pequenas quantidades dentro de cada regimento foram capazes de reduzir o número do exército de Camelot de forma lenta, mas constante. Vendo isso, os olhos do Joker e do Rapicholar brilharam. Ambos deram um comando de mudança de campo que hesitaram antes. Use suas vidas para proteger os NPCs do seu regimento. Apoie-os da melhor maneira que puder. Em vez de lutar junto com os NPCs e fornecer apoio mínimo, os 5.000 jogadores de cada regimento dedicaram toda sua existência à proteção, prolongando assim a vida desses NPCs. Isso aumentou muito a taxa de mortalidade dos jogadores de cada regimento. Eles foram cortados como ervas daninhas em um caramanchão,
Mas a desvantagem foi que a taxa de mortalidade do exército de Camelot também aumentou. Não importa o quanto os cavaleiros lutassem, eles eram causadores de danos ofensivos que podiam matar sem com um golpe de suas lâminas, mas não podiam fornecer defesa para seus próprios homens. Draco viu isso e respondeu ordenando ao exército de Camelot que se concentrasse nos curandeiros. Ele tinha um plano para lidar com aqueles NPCs irritantes. Os olhos de Draco brilharam com malícia enquanto ele lançava todas as suas habilidades de buff para aumentar seu dano total de ataque em preparação para uma das habilidades mais quebradas da história dos jogos. Monge da Guerra. Vazio Absoluto. Warmonger. A ativação desta habilidade permite ao usuário se fundir com o fogo da guerra, aumentando o dano em 100% enquanto houver resistência para queimar. Sem recarga. Vazio Absoluto. Cria uma anomalia espacial em uma área de 100x 50 metros ao redor do usuário, o que aumenta a velocidade de ataque e movimento em 10% para cada inimigo dentro. Sem limite de aumento percentual. Duração: 1 minuto. Recarga: 10 minutos. Antes de fazer isso, Draco também piscou o mais próximo possível do exército inimigo. Já que ele usaria essas duas habilidades, ele poderia muito bem maximizar seus benefícios. Draco não se preocupou em adicionar Dragon's Force à equação, já que tinha um tempo de espera de 12 horas, 6 quando cortado pelo título do Richmond Herald, o que serviria a um propósito diferente mais tarde. Rugido do Dragão Negro. Uma onda sonora rompeu de Draco e cobriu todo o campo de batalha. Ela atingiu os jogadores de forma inofensiva, já que a habilidade não podia ser usada neles, mas era diferente para os NPCs. Eles tentaram fazer o melhor para se defenderem da habilidade, mas foi inútil. Como poderiam, quando a habilidade se movia por um raio de 1 km e maximizava o poder de ataque total de Draco por um fator de 30. Para todos os NPCs em regimentos dentro de 1,6 km de Draco, todos eles viram uma quantidade exorbitante de danos sofridos antes de se transformarem em Pichels. Menos 420 mil. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.